nossa Bíblia em 1 de Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1. 1 de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Amém? Bom, hoje nós vamos estar falando um tema, na verdade, era para ter feito no segundo sábado, na segunda semana, que era referente ao Dia das Mães, né? Mas acabei que eu esqueci, né, de fazer. E a gente vai estar fazendo agora, trazendo uma mensagem acerca das mães. E eu queria tratar esse tema, exemplos de mãe. Nós vamos utilizar 3 mães, na verdade são 4, né? A primeira vai ser Ana, né, que é mãe de Samuel. A segunda vai ser Eunice e Lode, no caso aqui é mãe e avó, né, de Timóteo. E terceira, Joquebede, que é mãe de Moisés. Então, em cima dessas 3 mães, obviamente que não só tem elas, né, tem várias mães na Bíblia, mas eu gostaria de estar trabalhando algumas características importantes, né, que essas mulheres de Deus tiveram e que realmente é muito importante que todas as mães presentes, aquelas que estão nos assistindo, as futuras mães possam ter em mente a importância de desenvolver todas essas características. Então nós vamos orar, né, pedindo ao Senhor para que Deus possa ministrar, falar o nosso coração, né, através desta palavra, e que acima de tudo, todas as mães, né, obviamente que aqui não é só para mulheres a mensagem, né, a mensagem realmente engloba para todos nós como cristãos, mas ela está direcionada especificamente para as mães. Então vamos orar e pedir ao Senhor para que Deus possa estar ministrando, né, e falando realmente ao nosso coração. Amém? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos te louvar, queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de nós podermos estarmos aqui nesta noite, para podermos cultuar ao Senhor, para ter esse momento de comunhão com os irmãos, acima de tudo, nesse momento especial de ouvir realmente a tua palavra, que realmente possa nos ensinar coisas preciosas do Senhor. Acima de tudo, que o Senhor ajude a todas as mães presentes, aquelas que estão nos assistindo, aquelas que serão no futuro, que o Senhor abençoe, ministre, que cada uma delas possa desenvolver essas características, ó Pai, que nós pegamos dessas 4 mulheres de Deus, e que o Senhor realmente possa ministrar, falar ao coração de todos. Por isso, Pai, te louvo, te agradeço e peço para que o Senhor continue a trabalhar e a ministrar a honra e glória para o teu santo nome que eu clamo e peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, então nós vamos aí ler esse texto. Eu acredito que já todo mundo já deve conhecer, né, todas essas 3 mulheres, né? Ana, que é a mãe de Samuel, Eunice e Lode, que é a mãe e avó de Timóteo, e Joquebede, que é a mãe de Moisés, né? Então a gente vai estar lendo esse texto. Eu não vou ler porque ele é extenso, mas à medida que a gente for lendo, eu já vou estar trabalhando essas características. Amém? Vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, a gente vai trabalhar, no caso agora, 4 características, né, da vida de Ana, que é a mãe de Samuel. Então, nesse texto aí que eu mandei os irmãos abrirem, 1 de Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1, nós vamos observar essas 4 características. Primeiramente, nós vamos ver então que a primeira característica importante na vida de Ana, nós percebemos ao ler o texto que ela não desiste de ser mãe, né, independente das adversidades. E nós vamos perceber aqui, veja só, lá no versículo de número 5, já vai falar a luta que essa mulher de Deus está enfrentando, o desejo que ela tem no seu coração de ser mãe, e já começa com um problema aqui grande, né? Até porque o problema que ela tem envolve a questão física dela, e está falando aqui no versículo 5, queria que vocês acompanhassem, veja só uma dessas adversidades. Primeiro fala assim, a Ana, porém, dá uma porção dupla, porque ele a amava ainda, mesmo que o Senhor a houvesse deixado, o que, irmãos? Estéril. Então, na verdade, ela não podia ter filhos. Aí imagina uma mulher que tem desejo de ser mãe e não poder ter filhos, né? Então, é uma luta difícil, né? Complicada. Eu não sei como é que era na época, né, nesse período, né? Se havia essa questão de adoção ou não,
né? Mas com certeza deve ter existido alguma coisa nesse sentido, né? Não sei, né, se no contexto literalmente para falar acerca se tinha ou não tinha, mas nós sabemos que no contexto de hoje nosso, né, existe essa possibilidade, né? Assim como para mim e para Simone, né? A Simone tentou, a primeira vez que a gente conseguiu ter, infelizmente houve aborto espontâneo e depois nunca mais a gente conseguiu mais ter possibilidade nenhuma de realmente gerar filhos biologicamente. Mas o Senhor lhe proveu, né, dessa forma, né? No caso aí, a filhinha do coração, né? Não nasceu da Simone, mas é a filhinha do nosso coração e nós a tratamos como se tivesse nascido, né? Fosse biologicamente nossa, de fato, né? Mas a gente fica percebendo essa questão justamente porque, óbvio, né, ela tem um desejo grande de ser mãe. Existem as diversidades e aqui o primeiro problema que existe é justamente porque fisicamente ela não poderia ter filhos, né, porque é estéril, não tem como. E aí, além disso, a gente vê no versículo de número 6, né, para piorar mais a situação, a sua rival, aí no caso, a provocar, no caso é Penina, né, porque Eucana, que é a mulher, né, de Ana, tinha duas, né, no caso, uma mulher, que no caso era Ana, e tinha também a sua concubina, que chamava Penina. E aí o que ela falava? A sua rival, no versículo 6, a provocava excessivamente para irritar. Então veja que é uma ação proposital, deliberada da parte dela. Porquanto, aí fala o motivo, porquanto o Senhor lhe havia cerrado o quê? A madre. Então você imagina, ela já tem desejo de ser mãe, infelizmente fisicamente não pode ter. Agora, para piorar, tem uma mulher, né, que no caso é a concubina, que mora junto, pior ainda, né, com o seu marido, e que conseguiu gerar, né, dar filhos, né, a Eucana, mas ela não conseguiu, por causa disso ela zombava de Ana, né, a irritava excessivamente. Então você imagina que provavelmente todos os dias essa Penina ficava irritando Ana, né, nesse sentido, né, de falar, eu tive filho, você não tem, né, Deus cerrou a sua madre, né, você não pode ter, coisa dessa natureza. Imagina isso como uma apatia, com certeza o emocional, o sentimental também de Ana. E aí vai, no versículo 8, indo para piorar, então veja, tem um problema físico, agora tem uma rival que a provoca, e para piorar mais ainda agora, tem o marido, né? Olha aí que fala, então Eucana, versículo 8, seu marido lhe disse, Ana, por que choras? Aí você vê, já vai começar a perceber a falta de sensibilidade do marido, né? Porque vai falar, por que você está chorando? E por que não comes? Veja o problema. Por causa da situação toda, nem comer já não comia mais. Também. Já estava dificuldade, porque já estava abalando, né? Emocionalmente, sentimentalmente o coração dela. E aí continua. E por que está com o coração triste? É óbvio que ela está triste, né? Por toda a situação, né? Por não poder dar filhos, né? Por não poder ser mãe. E aí, olha o que ele fala, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Perceba que a questão aqui não é a questão da relação dele com ela, no sentido dele suprir, no caso, essa ação, essa relação entre marido e mulher. Óbvio que, com certeza, ele devia suprir ela. Mas aqui vai numa outra direção. A questão aqui é a relação dela como mãe, o desejo que ela tem como ser mãe. E aí é uma relação mãe e filho. Já não tem nada a ver com ele. Mas a falta de sensibilidade nesse ponto aqui é tão grande que ele questiona, não sou eu melhor do que 10 filhos? Nessa questão, com certeza não, porque ele não vai conseguir suprir, né, essa necessidade, esse desejo que ela tem. Né? A questão não é a presença dele, não é o fator, porque a Bíblia deixa bem claro que ele a amava, literalmente, né? Como fala aí no versículo, cadê? Onde está? Fugiu aqui, mas ela está falando aqui que ele amava literalmente a Ana, né? Mas veja que aqui então, a Ana então está passando, primeiro, a ter um problema físico que não pode permitir ela ter filhos. Por causa disso, né, essa companheira dela zomba dela e fica irritando ela por ela não conceder filhos, por Deus ter cerrado a madre. Para piorar, ter um marido insensível que acha que a presença dele vai suprir, né, essa carência que ela tem, o desejo de ser mãe, né, e obviamente que não, né, quem é mãe sabe, né, que o problema não é o marido, né, e eu entendo hoje, né, pela essa relação que a gente tem com a Naomi, que é uma relação totalmente diferente, né, é totalmente diferente. Então o sentimento que ela tem, o desejo que ela tem é totalmente diferente. Então ele não poderia
jamais poder suprir essa necessidade, né? E aí, para piorar mais ainda, né, a gente vê que por causa disso ela começa a estar com o coração aflita por causa de toda essa situação. E o que ela vai fazer? Ela vai buscar orar ao Senhor. Então no versículo 10, o que está falando aí? Ó? Levantou Ana e com amargura de alma, veja que tudo está afetando o sentimento, as emoções dela. Mas o que ela faz nesse momento de dor, de adversidade, de luta, né, de desespero da alma? Ela ora ao Senhor, né, e chora abundantemente, ou seja, ela realmente quebranta o coração. E a Bíblia é bem clara, né, que aquele que realmente quebranta o coração, diz que fala que é o contrito, quebrantado, Deus jamais desprezará. Eu não estou falando que se você quer que Deus resolva os teus problemas, só basta você chorar que Deus vai responder. Não é isso que eu estou falando. Mas aqui a gente vê que realmente ela abre, ela derrama a sua alma, o seu coração ao Senhor, e com certeza, se Deus tem um propósito de realmente abençoá-la, com certeza vai abençoá-la, né? Porque ela está indo na direção, no caminho certo, né? Na impossibilidade humana, nós sabemos, quem pode fazer? Só Deus, né? Porque Ele pode operar o impossível sobre nós. E aí então, ela ora, então veja que ela está amargurada, e aí veja outro problema, do versículo 12 a 16, né? Depois que ela começa a orar, olha outro problema que surge, agora né, do sacerdote Eli, né, que vivia no templo. Ele fala: demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma, por isso Eli teve por embriagado. Você já orou assim, irmãos? Orou assim, no sentido de que não sai voz, mas no seu pensamento, no seu coração, você está orando ao Senhor, né? Você está clamando. Era assim que ela estava fazendo. Então, como ela tinha os lábios se movimentando, o sacerdote falou assim: está embriagada. Ela está embriagada. Então, olha o problema, né? Já tem um problema físico que não permite não ter filho. Já tem uma companheira que a irrita, porque ela não tem filhos. Tem um marido insensível. Agora, para piorar, tem o próprio sacerdote do templo achando que ela está embriagada. E não estava, né? Porque ela estava orando. E aí continua no 13. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma, por isso ele teve por embriagada. 14. E lhe disse: até quando estará tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Olha só o problema, né, irmãos? Ele está fazendo um pré-julgamento acerca de Ana, totalmente equivocado. Ela não tinha bebido vinho, ela não estava embriagada, mas a forma como ela estava orando parecia e demonstrava que ela estava. Então, para ver a luta, né? Parece que quando as pessoas estão passando por problemas, né? Tudo que é de ruim acontece ao mesmo tempo, né? E aqui é um caso desse, né? Não basta só o problema físico, tem uma companheira que a irrita, tem um marido que é insensível, agora tem um sacerdote que a pré-julga, faz um julgamento precipitado acerca dela, que não é verdade, né? E aí ela vai precisar se explicar, porque no 15 ela fala: porém ela respondeu: não, Senhor meu, eu sou mulher o quê? Atribulada, né? Então veja como isso tem afetado a vida dela, de espírito. Não bebi nenhum vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição, é que tenho falado até agora. Então a gente vê que ela está ali clamando, orando, abrindo o seu coração, se derramando na presença de Deus, né? E realmente Deus, ela, de alguma forma ou outra, lá na frente a gente vai ver que Ele vai honrar. Então aqui a gente vê essa primeira característica dela, né? O fator dela não desistir de ser mãe, independente da adversidade. E a quem está falando, ela tinha que crer aqui, obviamente, no sobrenatural de Deus, porque humanamente falando não tem mais como fazer, é estéril, né? Não tem como ter filhos, mas ela não desistia. Ela tinha um desejo no coração dela, e nem aquelas limitações, nem as adversidades, nem os problemas impediram dela prosseguir nesse sentido. Segunda característica importante, veja só, versículo 9 a 11 fala assim: após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos,
se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim me lembrares, e da tua serva, se não te esqueceres, lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então veja, a segunda característica importante aqui, ela cria no Deus do impossível. Ela acreditava nesse Deus. Ela entendia que realmente, humanamente falando, ela não tinha como resolver esse problema. Mas em Deus ela sabia que poderia resolver. E isso é interessante porque em Lucas 1,37, os irmãos sabem o que fala em Lucas 1,37? Porque para Deus o quê? Não haverá impossíveis sem que ele possa realizar. Lá em Efésios 3,20 fala que quem opera o querer, o realizar, quem faz muito mais além daquilo que nós pensamos, ou imaginamos, é quem? É o Senhor. Ele faz muito mais além. E é bem interessante isso, porque quando nós vamos lendo esses textos, nós vamos percebendo que Ana realmente ela tinha essa crença nesse Deus do impossível. Ela sabia que Deus poderia operar. E quando ela deposita essa fé no Senhor, ela é o que? Surpreendida, por Deus. Deus vai surpreendê-la, porque Deus vai realmente fazer algo sobrenatural na vida dela. E a gente percebe aqui que ela realmente ela não desiste dessa ação. Ela realmente ela mantém uma ação de perseverança nesse Deus do impossível. Crê literalmente que realmente Deus vai operar, vai realizar isso na vida dela, e ela mantém ali fiel ao Senhor. Então perceba que essa segunda característica, ela realmente cria nesse Deus do impossível. Isso mostra que ela era o quê? Uma mulher de fé. Ela acreditava mesmo que Deus poderia realmente fazer algo, e Deus a surpreende nesse sentido, operando um milagre, realmente na vida dela. Terceira característica, nós vamos ver aí no versículo de número 5, o que fala lá, no versículo 5 fala que Ana, porém, dá uma porção dupla, porque ele o amava, no caso é o Cana, e ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Então, perceba só, ela é estéril, ela está estéril aqui. Aí no 9 ao 11, fala assim, após terem, 9 a 11, após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantando-se Ana com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Outra característica importante, você vai ver que ela é estéril, mas ela ora, realmente pelo seu filho antes dele nascer. Antes mesmo dele existir, ela já está orando por esse filho. Na verdade, a gente vê uma ação que é de intercessora. Ela intercede pelo filho que ainda não chegou. E aí é interessante isso, porque a gente percebe que Jesus também ele faz isso mesmo, a mesma coisa em João 17, na oração sacerdotal. Lá em João 17, a Bíblia fala que Jesus, ele ora e continua intercedendo por aqueles que ainda haveriam de crer nele. Ou seja, ele está orando por aqueles que um dia se converteriam ao Senhor. Ou seja, não se converteriam, mas vai se converter no futuro. E ele já está intercedendo por essas pessoas. Por isso que a gente fala que a gente precisa realmente colocar em oração todas aquelas pessoas que nós realmente temos contato e desejamos alcançar no futuro. E aqui a gente vê que ela realmente, mesmo sendo estéril, ela ora ao Senhor, ela intercede, já crendo que realmente Deus, de alguma forma ou outra, ia operar esse milagre na vida dela. Ela intercede. Isso aqui chama atenção também, irmãos, porque quando nós vamos olhando essa ação de Ana, nesse sentido, a gente percebe assim que hoje tem muitas mães que têm filhos. Não é que elas não tenham, têm filhos. Mas a pergunta é, você ora pelos seus filhos? Você realmente assim faz que nem Ana, já antes mesmo do ventre já está intercedendo por ele? Você já clama por ele?
Você tem essa conduta de colocar diante de Deus a vida dos seus filhos, fazer aquilo que Jó também fazia, né? Quando você lê lá em Jó, no capítulo 1, no versículo 5, ele também fazia isso. Ele intercedia pela vida dos seus filhos. Ele realmente tinha o desejo que eles fossem o quê? Alcançados pelo Senhor, e orava a Deus, né? Consagrava, né? Nesse sentido, e gastava tempo para que eles pudessem realmente ter essa possibilidade de se voltar para o Senhor. E a gente percebe claramente assim que a Ana, ela é assim, ela é intercessora, ela ora, ela intercede, mesmo pelo filho que ainda não chegou. Ela clama por ele, né, nesse sentido. E as mães também, elas precisam ter em mente essa característica importante de ser intercessora dos seus filhos, interceder pela vida deles. Quarta característica que nós vamos ver é o versículo 11, a parte B. No versículo 11, a parte B fala, né, ela fala assim, olha, que se Deus realmente lhe concedesse um filho varão, ela fala que ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O que ela está fazendo aqui, irmãos? A gente percebe que ela consagra esse filho, mesmo antes de ele ter nascido, ao Senhor. Ela já está consagrando ele. Ela tem na mentalidade, realmente, assim, dela, de que entregar o filho dela, né, nas mãos do Senhor, e esse menino ser um instrumento de Deus nas mãos dele, é a melhor coisa que ela pode fazer com relação ao seu filho. E isso é interessante, né? Porque lá no versículo 22 a 28, você vai ver que depois que ela tem um filho, o que ela faz? Ela justamente faz isso. Lá no versículo 22, Ana, porém, não subiu e disse a seu marido, quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Isso ela já tinha avisado antes, que ela entregaria realmente o filho ao Senhor, né? E aí continua no 23, respondeu Eucana, seu marido, faz o que melhor te agrade, fique até o desmamar, então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que desmamou. E havendo desmamado, levou consigo com um novilho de 3 anos, e uma éfa de farinha, um odre de vinho, e apresentou a casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho, trouxeram o menino a Eli. E disse ela, ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Então, veja só a mentalidade dela. Ela entende que o filho não pertence a ela, né? Na verdade, tudo pertence a Deus. Nós somos apenas mordomos dele. Deus permite que a gente usufrua de certas coisas, administre certas coisas, mas na verdade tudo é dele. Até a nossa vida pertence a ele. E ela tem essa perspectiva. Você vai ver que ela não é aquele tipo de mãe que retém o filho como propriedade exclusiva. Não faz isso. Ela realmente é grata ao Senhor pelo privilégio de ser mãe, pelo privilégio de ter um filho, mas ela entende, esse filho pertence ao Senhor, e a ele eu vou entregar, ou seja, ela consagra. E a questão toda aqui, irmãos, é a gente perceber o que você deseja para os seus filhos, né? Porque hoje nós vivemos dentro de uma sociedade onde os pais, em geral, eles pensam muitas coisas com relação aos seus filhos. O desejo que eles têm são os mais diversos que você imaginar. Eles desejam que os filhos sejam filhos bem-sucedidos, eles desejam que os filhos estudem nos melhores colégios, estudem nas melhores faculdades, tenham os melhores, né, trabalhos, seja alguém de referência, tenha sucesso na vida. Tudo isso as mães, os pais em geral, desejam para os seus filhos. Isso não está errado. Mas o problema é justamente esse fator aqui. Será que nós pensamos nos nossos filhos com relação às coisas de Deus, né? Será que na nossa mentalidade existe a possibilidade da gente realmente pensar de entregar os nossos filhos ao Senhor? Porque nas mãos de Deus nossos filhos vão estar no melhor lugar que a gente possa imaginar, né? Eu falo para vocês como pais, o meu desejo com relação a Naomi não é que a gente não vai proporcionar a ela a possibilidade dela ser alguém nessa vida, não.
Mas o meu desejo para ela e da Simone com relação a ela é que ela seja uma grande mulher de Deus. Se ela for uma missionária, isso vai ser a coisa, como é que eu posso falar? Para mim vai ser uma alegria muito grande saber que ela está entregando a vida dela para Deus, para servir a Ele, para ser um instrumento, não importa onde, mas que ela se entregue, ela vai se consagrar ao Senhor nesse sentido e fazer a obra de Deus. Esse vai ser o maior presente que eu possa realmente ter como pai, de saber que a minha filha deseja servir ao meu Deus, ao Deus dela, entregar a vida dela, todos os dias da vida dela, ser um instrumento do Senhor. Agora, é óbvio que eu não sou contra, irmãos, dos filhos serem algo nessa vida, contanto que eles nunca se esqueçam dessa verdade, contanto que eles nunca se esqueçam de Deus. Eles podem ser um excelente médico, mas sejam um médico de Deus. Pode ser excelente arquiteta, mas que seja melhor uma arquiteta de Deus. Seja um pedreiro de Deus, seja o que for na vida. Mas que aquilo que ela for, que ela possa representar o reino. Ser realmente instrumento do Senhor, onde estiver e o que estiver fazendo. Não importa. Esse é o meu desejo para Naomi. A maior tristeza que será para mim, de repente, ela ter tudo nessa vida e se esquecer do seu Criador. Não dar importância a Ele, não desenvolver vida com Ele, se afastar dos seus caminhos para enveredar por outros caminhos que não são dele. Esse vai ser a maior tristeza. Mas a maior alegria, por isso que eu oro, para que realmente Deus a guarde, Deus a proteja e que Deus, acima de tudo, a use para a glória dele. Que use para a glória dele. Essa vai ser a maior alegria. Se um dia ela chegar assim, papai, eu sinto desejo de fazer missões, não importa se é para qualquer lugar, né? Porque a gente pensa em missões indo para outro lugar, né? Para outro país. Mas não importa. Mesmo que for para outro país ou não, se ela um dia chegar e falar assim, eu quero servir esse Deus, eu quero dedicar a minha vida a Ele, isso vai ser muito importante. Agora, é também fundamental a gente entender que todo esse processo aqui da vida de Samuel, realmente começou por quem? Pela sua mãe. Ela desejou fazer isso. Ela quis consagrar o filho dela. E deixou bem claro. Por isso que eu vejo assim, por que Deus atendeu o seu coração nesse sentido, porque a gente vê que não é uma petição egoísta. Né? Ela não fala, eu tenho desejo de ser filho, eu quero que só que o Senhor me conceda um filho. Não, ela deixou bem claro. Se o Senhor me conceder, ela já faz esse voto. Eu devolvo ao Senhor, para que Ele viva todos os dias da vida dele, servindo a ti. Eu devolvo. E foi isso que ela fez mesmo. Devolveu, né? Nesse sentido. Então, que nós possamos pensar acerca disso. Então, essas são as 4 características de Ana. Não desiste de ser mãe independente das adversidades. Ela cria no Deus do impossível. É uma mulher de fé. Mesmo ela sendo estéril, ela ora pelo filho antes de nascer, por isso ela era intercessora. E também ela consagra o seu filho, né, ao Senhor. Né? Agora, na questão da Eunice Lloyd, que é mãe e avó de Timóteo, vamos ver aqui 3 características importantes. Né? Vai lá para 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 5, nós vamos ver aqui a primeira característica aqui, né, de Eunice e Lloyd. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 5. Vamos ler esse texto aqui, irmãos. Olha só o que fala. 2 Timóteo 1, 5. Pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou a tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti, certo? Veja só, ele está falando acerca da fé que Timóteo tem, mas ele traz aqui algumas referências dessa fé que Timóteo tem. Está falando da avó Lloyd, veja que é 2 gerações anteriores. Está falando da mãe dele, certo? E agora dele. Paulo está se referindo às 3 gerações: vó, mãe e filho.
E é interessante aqui que a primeira característica que a gente percebe aqui da vida de Eunice e Lloyd é que elas compreendem claramente que o ser vem antes do ensinar. Perceba isso. O ser vem antes do ensinar. Na verdade, elas são o quê? Uma referência, um exemplo. Elas vivem de forma coerente com aquilo que crê. Então, isso está relacionado o quê? Ao ser delas. E aqui a gente vê, então, que essa ação dele, porque ele está falando aqui, Paulo, no versículo 5, pela recordação que guarda a tua fé, sem fingimento, ou seja, é uma fé verdadeira. A mesma que, então está vendo o que está falando, é a mesma fé que tem em você, é a mesma fé que primeiramente habitou quem? Em tua avó, Lloyd. Ou seja, isso era perceptível na vida dela. Isso fazia parte dela. E também tua mãe, Eunice, ou seja, 2 gerações antes dele. Veio da avó, a avó vive aquilo, né? E com certeza por viver, ela é uma pessoa de influência, um exemplo, vive de forma coerente, ela passa isso para a filha dela, Eunice, a filha da mesma forma vive aquilo, é um exemplo, vive de forma coerente e agora passa também para Timóteo, né? Da mesma maneira. E a gente percebe então que aqui o que está em jogo é exatamente isso. Elas têm a compreensão que o ser vem antes do ensinar. E aqui o que Paulo está querendo trazer é exatamente isso. Não adianta você ensinar uma coisa que você não vive, que você não é. Não adianta. Não adianta você querer ensinar se você realmente não vive aquilo, se aquilo não é uma realidade na sua vida. Então, perceba aqui que o que Paulo está mostrando é Eunice e Lloyd eram exemplos de vivência cristã. Mas não é um exemplo no sentido apenas de você ouvir falar, essa fulano é uma grande mulher, não é isso não, é de ver. É de você observar, né, de que aquilo que elas eram, era aquilo que elas ensinavam para a vida da filha e para a vida agora do seu neto e filho Timóteo. Então, essa é uma grande realidade que nós precisamos realmente desenvolver, né? Mães precisam ter essa consciência de que o seu ser está antes do ensinar. Elas compreendiam isso. Por isso elas viviam. Por isso aquilo era uma realidade. Por isso o ser delas realmente refletia essa vida, essa fé. E a partir disso, então, que elas o quê? Ensinam, instruem. Para quê? Para que as outras gerações também façam a mesma coisa. Então ela trabalhava dessa forma. Segunda característica importante é o 2 Timóteo 3, 14 e 15. Veja o que fala. Fala assim, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja outra característica. Elas ensinavam desde a meninice. A sua filha, no caso, Lloyd, com relação a Eunice, e no caso do seu filho, com relação, Lloyd com relação a Eunice e Eunice com relação a Timóteo, que era o seu filho. E o que ela fazia então? A característica dela? Ensinava desde a meninice as escrituras, irmãos, e não desistia de ensinar. Isso quer dizer aqui que nós percebemos então aquilo que Provérbios 22:6 fala o quê? Ensina a criança no caminho que deve andar, porque quando crescer não vai se desviar. Lá em Deuteronômio 6, né, a partir do 1 até o 9, você vai ver a instrução ali que Moisés dá aos pais de que eles deveriam amar a Deus, deveriam guardar essas verdades, esses ensinamentos e mandamentos no seu coração e que deveriam o quê? Transmitir isso para os seus filhos. E aí ele fala, transmitir quando? Em todo o tempo. No levantar, no andar, no caminhar, em qualquer oportunidade que tivesse, ensinar. Isso quer dizer então que tanto Lloyd como Eunice, elas se dedicavam a ensinar os seus filhos desde pequenininho. Aqui na tradução, né, do grego aqui,
Alguns acreditam que essa tradução, quando fala meninice, não é no sentido de faixa etária de 2 aninhos, 3 aninhos, não. Ele já está se referindo aqui à questão do ventre materno. A questão do ventre materno. Aí você fala assim, mas como é que pode alguém ir ensinando desde o ventre materno, né? Será que a criança consegue ter percepções? Não estou falando no sentido de compreensão, né? Mas a ideia aqui é que com certeza a Lloyd, como avó, Eunice como mãe, eu não sei, né? Eu não tive essa experiência, né, irmãos? Porque a Simone nunca pôde ter filhos biológicos, né? Mas eu já vi muitos casos de pessoas, assim, quando cristãos que tiveram filhos, que desde o ventre eles já oravam, eles já intercediam, né? Eu conheço uma irmã que ela gostava de louvar, né? Então ela ficava louvando no ventre e ela falava que sentia que toda vez que ela começava a louvar, parecia que a criança de alguma forma ou outra sentia aquilo, né? E ela ficava louvando. E quando cresceu, depois que nasceu, exatamente ela começou a se envolver com a área do louvor da música. Aquilo atraía ela, desde pequenininho que ela falava. E ficava ali. Então a gente percebe assim claramente que a preocupação das mães de Deus é justamente o quê? É de alguma forma ou outra, desde pequeno, já inserindo os filhos a terem conhecimento da verdade de Deus. Ministrando, mesmo que não tenha compreensão. Por exemplo, né, a Noa mesmo não tem muita coisa que ela não entende. Não entende, se for falar. Ela não tem a compreensão clara. Mas uma coisa é certa. Nós já vamos ministrando ao coração dela muitas coisas com relação às coisas de Deus. Já vamos pedindo para aquela hora, mesmo que ela não tenha compreensão do que é orar, né, literalmente, né, mas já vai falando para ela repetir palavras, para ela poder orar, para ela poder realmente finalizar em nome de Jesus, né, para ela poder realmente assim, de alguma forma ou outra, pregar textos. Obviamente que agora é muito visual, né, porque ela não consegue ler, e a gente vai falando, Deus que criou isso aqui, Deus que criou aquilo ali, Deus que fez isso aqui. E a gente vai falando para ela, ministrando o coração dela, desde pequenininho, ensinando todas as verdades acerca de Deus, óbvio, no sentido da compreensão dela, né? Isso é óbvio. E a gente vai fazendo. Mas a ideia aqui é exatamente isso, que tanto Lloyd como Eunice, desde o ventre materno, desde já de pequenininho, já ensinava, de alguma forma ou outra, ia ministrando. E isso aqui é muito importante, irmãos. Às vezes, os pais em geral não se preocupam com essa ação de ensino. Quando a gente vê essa ação de Eunice e Lloyd, a gente percebe que eles têm prioridade. Eles dedicam tempo para isso. Elas não abrem mão dessa ação. Então elas têm um compromisso. E o compromisso que é ensinar, é inculcar, é ministrar as verdades de Deus ao coração dos filhos. É aproveitar todo o tempo e não desiste de ensinar. E está ali. E aí você vê, literalmente, né, porque a gente percebe agora que Paulo vai retratando essa ação, mostrando, fala, ó, essa mesma fé, né, que você viu aí na sua mãe, vó Lloyd, passou para sua mãe Eunice, agora está em você. E a gente percebe que é uma ação contínua. Elas continuavam a fazer isso. Elas não paravam no decorrer do tempo. E às vezes existe esse problema, a falta de disciplina dos pais em instruir, em ensinar, em não desistir de ficar ensinando verdades de Deus ao coração dos seus filhos. E assim então elas faziam continuamente, né, com relação a Timóteo. E aí você vê, é aquilo que Gálatas 6:7 fala, aquilo que o homem plantar, você vai colher. Você vai ver o resultado do esforço, o resultado de dedicação, o resultado de realmente colocar, ser uma pessoa disciplinada nesta área, falar das coisas de Deus continuamente. Você vê o fruto lá na frente, por causa disso. Então a gente precisa ter na nossa mente isso. Outra coisa importante, lá no próprio versículo 15, no final, ele está falando, aí, ele fala assim, vamos ler o 15, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te que sábio para a salvação em Cristo Jesus.
Sabe que aqui a gente percebe no coração tanto de Eunice e de Lloyd, irmãos, o desejo de levar os seus filhos a terem um encontro genuíno e verdadeiro com Cristo. Elas agiam dessa forma. Através dessas ensinanças, o propósito final dessas ensinanças era levar os filhos a se voltarem para Cristo. Ou seja, elas desejavam a conversão dos seus filhos, que seus filhos se tornassem cristãos. Assim elas faziam, continuamente trabalhavam dessa forma. E a gente precisa entender que nesse processo da pessoa realmente crer nesse Deus, é o que a Bíblia fala. Como é que, lá em Romanos 10, do 14 aqui, como é que vai invocar naquele que não crê? Como é que vai crer naquele que nunca ouviu? Como é que ouvirão se não tem quem pregue? E como é que se pregarão se não tem alguém que seja enviado? E aí ele fala, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então a gente percebe claramente que essa fé, ela realmente, quando uma pessoa chega para invocar o nome do Senhor, precisa ser que alguém vá e pregue e fale. E essas mães, elas não desistem de falar acerca dessas verdades de Deus e conduzir esse neto, esse filho para a salvação. Elas estão ali investindo e dedicando o ensinamento para essa finalidade, esse propósito. Então a gente precisa também entender, irmãos, se tem algo que nós podemos deixar para os nossos filhos, é realmente esse legado espiritual. É deixar esse legado deles realmente se tornarem cristãos e viver essa vida em Cristo. Esse é o maior legado que os pais podem deixar para os seus filhos. Não é nem herança, não é riqueza, é qualquer coisa que você possa proporcionar para eles aqui nessa vida, mas é a herança espiritual. É eles terem uma vida com Deus, serem convertidos, serem alcançados pelo Senhor. Essa é a maior herança, porque essa herança é eterna, irmãos. É algo que eles vão levar para o resto da vida. Não é algo passageiro temporal, é eterno. Então nós temos que investir na vida deles, desde pequenininho, levar eles a Cristo, fazer eles crerem no Senhor, nesse sentido, né? E por isso é necessário ensinar, falar, porque a fé vem justamente por isso, por ouvir e ouvir a palavra do Senhor, para que eles possam conhecer esse Deus e invocar esse Deus e crer nesse Deus, né? Então são três características de Eunice e Lloyd. Primeiro, a gente vê que elas compreendem que o ser vem antes do ensinar, então elas eram um exemplo, elas viviam de forma coerente, por isso elas tinham autoridade para ensinar. Depois, elas ensinavam desde a meninice, né? Ou seja, gastavam tempo, eram disciplinados, aquilo era uma prioridade, por isso se dedicava nesse propósito, nessa finalidade. E por último, esse ensino tinha como propósito final alcançar o coração do filho, né? Nesse sentido, né? Então, essas são as três características. E por último, o exemplo que a gente vai usar é Joquebede, que no caso é a mãe de Moisés. Vai lá para Êxodo, capítulo 2, versículo 2. É o segundo livro da Bíblia, Êxodo 2, versículo 2. Veja aí as três características agora da mãe de Moisés. Muito importante. E mãe, de fato, é isso aqui. Versículo 2 do capítulo 2 fala assim: e a mulher concebeu, no caso Joquebede, e deu à luz a um filho. E vendo que era formoso, escondeu por 3 meses. Aqui você vai ver que Joquebede era uma mãe que protetora e cuidadora. Agora, isso aqui tem um motivo. Você lê o capítulo 1, você vai ver que Faraó da época ele estava com medo, né? Porque o povo de Israel, de Hebreu no caso, ele começou a crescer. Eles eram escravos, lembrando que eles eram escravos lá no Egito. E eles começaram a crescer. Né? E aí o Faraó percebeu que estavam crescendo muito. O que ele começou a fazer? Começou a impor mais trabalho para eles, pesados. Para quê? Para que eles ficassem cansados, não tivessem desejo, obviamente, de se relacionar com as suas esposas, não gerarem mais filhos, mas não aconteceu o inverso. Quanto mais trabalho, parecia que eles queriam mais filhos. E foi crescendo. E aí então o Faraó pensou, bom, já que não tem como frear isso, só tem um jeito. Vamos agora então matar. Aí ele ordenou a todas as parteiras hebreias, né,
de que quando nascesse um filho homem, era para matar. Você já imaginou isso, irmãos? Imaginou? O problema que é uma parteira chegar, ver lá, tá, né, realmente tirando aquela criança do ventre da mãe e de repente ver que é homem, tem que matar. Esse é o decreto que o faraó deixou. Mas o que as parteiras hebreias faziam? Não fazia isso. Elas simplesmente poupavam a vida desses filhos. E aí no caso aí de Joquebed, a mesma coisa. Ela teve a relação com seu marido, teve um filho e justamente nasceu o filho homem. E por isso que ela está falando que ela protegeu, ela cuidou, né? Pelo menos por 3 meses. Escondeu ele. Mas é óbvio, não tem como você esconder pro resto da vida. E aí então, ela pensa numa solução. E a solução era o quê? Pegar o filho dela, botar no cesto e jogar pro rio. Óbvio que não é no intuito de matá-lo, mas na possibilidade de realmente, né, dele conseguir, de alguma forma ou outra, se livrar daquela situação. E, além disso, a gente vê que quando ela faz isso com relação a Moisés, a gente vê que quem acompanha o cesto é quem? É a sua irmã, Miriam. Vai acompanhando. E pela graça, a providência divina, esse cesto vai justamente para onde? Lá onde a filha de Faraó estava tomando banho. Vai diretamente para lá. E Miriam, como está observando, então ela vai acompanhando essa ação toda, né? Então a gente percebe claramente aqui que no versículo 2, Joquebed realmente é uma mãe protetora, ela era cuidadora. E mães precisam ser assim com seus filhos, cuidar, protegê-los, né? Principalmente do mal, ter discernimento sobre as questões que envolvem os filhos. Nós estamos hoje no mundo onde a Bíblia fala que jaz no maligno. Nós, pais, temos que ter realmente essa sensibilidade, esse discernimento acerca de tudo aquilo que envolve a vida dos nossos filhos. Nesse caso de Moisés, havia essa ação dessa lei implantada por Faraó que mandava matar todas as crianças que nascessem homem, tinham que ser mortos pelas parteiras. Mas a gente vê claramente que então, o que Joquebed faz? Ela realmente, ela não permite essa ação, né? Ela realmente protege a vida do seu filho, ela guarda por 3 meses e depois, mesmo não conseguindo, ela dá algum jeito de livrar ele desse perigo, dessa situação. E graças a Deus, Deus vai à frente dessa situação e leva Moisés diretamente para as mãos da filha de Faraó, né? E faz exatamente isso, leva para as mãos dos filhos de Faraó e deixa ali. E é interessante, né, irmãos, que quando isso ocorre, Miriam está ali perto, que é a irmã de Moisés, fala, né, para a filha de Faraó, se ela não queria que trouxesse alguma serva para cuidar do menino. E obviamente que essa serva que ela trouxe era quem? A mãe de Moisés. Você já imaginou? Né, de ver assim, a ação de Deus nesse sentido, né, a ação soberana dele, né, de um Deus que cuida literalmente. E justamente, né, a mãe de Moisés tem o privilégio de cuidar, né, do próprio filho. Mas agora, obviamente, com a proteção e o aval da filha de Faraó, porque com certeza ela protegeria Moisés, né? Não ia permitir que o matasse, até porque o coração dela se apegou a essa criança, né? De uma tal forma que ela pede então para a mãe de Moisés cuidar dele, né? Nesse sentido, né? Então, isso aí é muito importante, diversação. Por isso que mães precisam estar atentas, né? Jogando para os nossos dias, tem que estar atento acerca de tudo aquilo que envolve os filhos. Para quê? Para protegê-lo, para cuidá-lo, para livrá-lo de coisas malignas, perversas, coisas que podem prejudicar a vida dos filhos, né? Segunda coisa importante, né? Nós vemos no versículo de número 10, no capítulo 2, versículo 10. Sendo o menino já grande, ela o trouxe a filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Veja outra característica de Joquebed. Ela não só é protetora e cuidadora, mas também você vai ver que ela ensina e investe o seu tempo na formação do caráter dele. Até porque, lembre-se que esse período que ela estaria cuidando de Moisés seria temporal, não seria para sempre. Seria apenas até ele crescer. E a gente percebe então que ela aproveita esse tempo para ensinar. Ela investe esse tempo para formar o caráter cristão no coração de Moisés. Essa é a ideia.
fala tudo acerca do seu Deus, fala tudo acerca do seu povo. É isso que ela está fazendo, né? E a gente vê claramente ela fazendo isso. Então ela investe, ela ensina, ela aproveita o tempo para formar o caráter cristão no coração de Moisés, né? Ser um homem de Deus, que pense em Deus, que pense no povo dele, né? E isso é prova por quê? Porque no versículo 11 a 15, você vai ver que depois dele já estar formado, de ser grande, veja o que Moisés vai fazer. No capítulo 2, de 11 a 15, está falando: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos, no caso os hebreus, e viu os seus labores penosos, e viu que 7 egípcios espancavam um hebreu, um do seu povo. Olhou de um e de outro lado, e vendo que se havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? Você está percebendo aí essa ação, irmãos, dele ter o conhecimento de lei, né? Ter conhecimento acerca do seu povo? Percebe que ele procura proteger, ele realmente como é que faz? Não apoia qualquer tipo de injustiça, maldade, perversidade. Ele sempre está querendo de alguma forma outra intervir. Está certo que aqui, né, ele foi para o extremo, né, ele acabou matando o egípcio, porque esse egípcio maltratava um hebreu que fazia parte do povo dele. Então por aqui você vai percebendo que a mãe dele investiu mesmo, ensinou muitas coisas acerca do seu povo, ensinou muitas coisas acerca do seu Deus, e ele tem percepção disso. Você pode ver que ele quer tratar as coisas com justiça, não aceita a maldade, não aceita algo contra o seu povo, e está ali, é como se fosse um juiz da terra, né? Tentando de alguma forma ou outra estar lidando com aquelas adversidades e tentando provocar aquilo que é o certo, que é justo, né? E aí fala, 13, saiu do dia seguinte, eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado: por que espanca o teu próximo? O qual respondeu: quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensa matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés, e disse: com certeza o descobriram. Informando desse caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Então veja aqui, depois da mãe dele ter investido esse tempo, formando o caráter de Moisés nesse sentido, por isso que ele luta pelo seu povo. Ele conhece agora o seu Deus nesse sentido, sabe, né, quem é esse povo. E aí é interessante que a terceira característica, você vai perceber claramente que Moisés, ele prefere, irmãos, ficar com o seu povo do que, né, ter os privilégios do Egito. Ele prefere. E ele sabia de alguma forma ou outra que se ele ficasse no Egito, ele teria muitas oportunidades. Afinal de contas, ele é o filho da filha de Faraó. Então ele teria muito mais oportunidades, né? A posição dele é uma posição de autoridade com relação ao povo que está ao redor. Então a influência seria muito maior. Mas a gente percebe claramente que Moisés ele abre mão de todas essas coisas para justamente ficar ao lado do seu povo. Ele abre mão de todos os privilégios para poder realmente cumprir com o propósito, né, do Senhor nesse sentido, né? E isso chama a atenção, né, porque a gente precisa entender que, veja a importância que é, né, você instruir, você ensinar, você formar o caráter, né, realmente assim, ideal na vida dos seus filhos, né? Percebe aqui que realmente quando a gente forma um caráter assim, que seja idôneo, justo, nesse sentido, você pode ter certeza que os seus filhos, de alguma forma ou outra, eles vão honrar você nesse sentido, né? Porque isso está dentro, no coração, inculcado, cravado, e isso é muito importante. Então ele prefere abrir mão de tudo isso para ficar com o seu povo. Então essa é a terceira característica aí, né, de Joquebede com relação ao seu filho Moisés. Primeiro, é protetor e cuidador. Segundo, ela ensina, investe seu tempo na formação do caráter do seu filho. E terceiro, a gente vê a consequência disso. Ele prefere abrir mão dos privilégios
de poder ter uma vida com certeza muito melhor, né? Lá no Egito, fora do Egito, para poder realmente seguir o seu povo, né? Então tudo isso é investimento de Joquebede. Joquebede formou isso. E o que a gente vê de comum, irmãos, para concluir na vida dessas três mães? Você vai ver que existe algo em comum na vida das três. E sabe o que é? Os seus filhos foram grandes homens de Deus e que serviram ao Senhor. Os três, Moisés, Samuel e Timóteo, foram grandes homens de Deus e serviram ao Senhor. Agora, por que isso vem como resultado? É justamente por causa da forma como elas lidavam como mãe com relação aos seus filhos. É o desenvolvimento dessas características que a gente falou aqui. É isso aqui que leva os filhos lá no futuro a ser exatamente isso que eles são. E é por isso que nós precisamos entender que sobre as nossas vidas existe essa responsabilidade. Nós precisamos investir tempo, nós precisamos dedicar, nós precisamos ensinar a palavra, nós precisamos, acima de tudo, levar os nossos filhos a Cristo, formar um caráter cristão neles, fazer eles entenderem acerca do seu Deus e do seu povo, ter o desejo de servir no seu reino. Então, todas essas características, essas verdades, essas mães implantaram nos seus filhos. E é por isso que elas veem como resultado final exatamente os filhos sendo assim. Dessa maneira aqui, que estão aqui. Então nós precisamos investir na vida dos nossos filhos. Nós precisamos entender, né, que a gente não pode perder tempo com relação a isso. O mundo está aí e ele é feroz nesse sentido. Ele está aí literalmente assim, pegando muitas pessoas, destruindo, levando eles realmente a terem uma vida totalmente contrária àquilo que o Senhor quer. E a gente precisa realmente cuidar dos nossos filhos dessa forma e ajudá-los a realmente eles terem um futuro, acima de tudo, não brilhante nesse mundo, mas acima de tudo, brilhante dentro do reino de Deus, que é a melhor coisa e é o maior legado que nós podemos deixar para a vida dos filhos. E que Deus nos ajude, né, assim como mães cristãs, pais cristãos, a realmente investir o tempo na vida deles, se dedicar para esse propósito, essa finalidade, para que a gente possa ver no futuro os nossos filhos assim, sendo grandes homens de Deus e homens que sirvam, acima de tudo, o nosso Senhor. Então que Deus nos ajude a viver isso. Vamos orar, queridos.